que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Prometo que até às 0h a gente termina. Glória a Deus. Quem está feliz, levanta a mão. Quem está feliz, diga aleluia. Isso, glória a Deus por isso. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como que está o seu coração. Mas eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra de restauração para a sua vida hoje. Deus tem uma palavra de restauração para a sua casa hoje. Deus tem uma palavra de revolução para a sua história a partir de hoje. E enquanto foi sendo ministrado o louvor, eu fui vendo ali que a gente está no mês da aliança, que providencia essa palavra logo no dia de hoje. Eu quero dizer para você que você deve preparar o seu coração. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Valvimar e é uma alegria muito grande estar aqui. Eu e a minha casa, a gente serve ao Senhor e a gente não abre mão de momentos que a gente é convidado para falar do amor dEle. Então aqui está a Josi, minha esposa há 16 anos, minha companheira há 24 anos, minha primeira namorada, primeiro namorado dela, e vamos até os 100 anos em nome de Jesus. E aqui os frutos do nosso amor, o Heitor e a Beatriz. O Heitor faz 10 anos terça-feira, está contando os dias, vou falar já já por quê, mas para nós é uma alegria muito grande. Eu quero honrar os pastores dessa casa por nos receberem com tanto carinho, pelos voluntários que estavam à porta nos acolhendo também, e pelo casal Kênia e Casa Grande, amigos e irmãos em fé, que nós temos um amor incondicional. Então, eu não posso deixar de falar disso nesse início da nossa mensagem. Queridos, é uma alegria muito grande para mim quando eu venho ministrar e falar do amor de Deus, do Evangelho de Cristo e da presença do Espírito Santo. É uma alegria muito grande quando a gente vem transbordar na vida do outro, para que o outro saia daqui melhor do que entrou. E eu quero que você faça um exame de consciência agora no seu coração e pense assim: como eu cheguei aqui hoje? Pensa como o pastor que antecedeu disse aqui, independente da tribulação que você está passando, eu quero que você traga ela agora na sua mente. Em especial, eu quero falar para você, e eu vim aqui como profeta do Senhor para falar para você: vocês são filhos amados e queridos de Deus. Tudo aquilo que disseram a seu respeito na infância, na adolescência, na juventude, está sendo quebrado hoje em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi contra o ministério que vocês carregavam, tudo aquilo que foi contra o chamado que vocês carregam, está sendo derrubado hoje em nome de Jesus. E eu falo isso com um carinho tão grande, porque essa semana, na verdade a gente tem um costume lá na nossa casa, de reunir com alguns casais de amigos. E essa semana a gente se reuniu online, pelo chamada de vídeo do celular, com um casal de amigos e afilhados de casamento, muito queridos lá de Divinópolis. E a mensagem que nós refletimos, Deus disse assim: essa é a mensagem de domingo. Meu Senhor, mas eu já tinha preparado. Não, mas você vai mudar, que é outra. É essa que você vai levar para domingo. E a mensagem para domingo, eu não sei para quem que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo aqui hoje: vocês são filhos amados e queridos do Senhor. Aquelas pessoas que você conhece, ou você que está aqui que não teve um amor paterno terreno nessa terra, eu quero dizer para você hoje: mais importante do que te aconteceu é o que tu vai fazer com isso a partir de hoje. Mais importante do que a tribulação que você já passou é o que você vai fazer com ela a partir de hoje. Sinal de maturidade é aprender com os processos que a vida nos coloca. Ser vítima não é opção, mas ser vitimista é opcional. Eu posso sair daqui e ser vítima de um assalto, Deus que me livre e guarde. Eu posso sair daqui e ser vítima de um tropeço. Mais importante do que ser vítima disso é o que eu faço a partir daquilo que me aconteceu. É levantar, é fazer acontecer, porque onde Deus levantou um profeta, Ele já designou quem vai atuar. Lembra da passagem do Vale de Ossos Secos? Deus poderia muito bem ter falado assim: ossos secos, se juntem. Mas Ele fez sim ou não? Ele falou com Ezequiel: profetiza.
Então, onde Deus levantou um profeta, ele não precisa estar presente, porque a presença dele já está manifestada no profeta do Senhor. Então, querido, eu quero que você medite comigo e abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 26. Nós vamos meditar juntos essa passagem, essa mensagem. Nós vamos ler e vamos quebrar essa mensagem em etapas para que vá fazendo ainda mais sentido para nós. Mas eu quero que durante toda essa ministração você continue meditando e dizendo para você mesmo: eu sou filho amado e querido de Deus. Nada que disseram para mim vai ser capaz de impedir esse amor. Nada que colocaram sobre a minha vida vai ser capaz de apagar esse amor que Deus tem por mim. Mas só que como nosso Deus é um Deus justo, só que como nós servimos um Deus que é um Deus de justiça, Ele espera da nossa parte uma contra-atuação. Em toda a Bíblia, nós vamos aprender que Deus não vai fazer por nós aquilo que é da nossa responsabilidade. Isso é sinal de maturidade. O pastor Antônio estava dizendo aqui sobre aprender e desenvolver com pessoas que são referências para nós. E na vida, a maturidade é construída através dos processos que nós vamos passando para que nós possamos nos tornar ainda mais sábio. A sabedoria vem pelo estudo, meditação da palavra, porque a Bíblia fala que a sabedoria vem de Deus e é de graça, é só pedir. Então meditem comigo em Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 26, vai dizer o seguinte: todos vocês são filhos de Deus mediante a em Cristo Jesus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a. Qual é o tamanho da sua fé? Aqui Deus já vem trazendo para nós um porém, um porquê, uma condição de dizer o seguinte: todos vocês são filhos de Deus Altíssimo, porém, eu preciso que vocês entendam que a fé é o fundamento básico de nós seguirmos a nossa jornada. E nós nunca tivemos num momento da sociedade onde a fé foi tão colocada à prova, sim ou não? Onde nós vemos situações na televisão, onde nós vemos a guerra, onde nós vemos as perseguições e fala assim: meu Jesus, onde está o Senhor? Mas aquele que anda debaixo da proteção de Deus vai concordar comigo que nada saiu do controle dele. Assim como na sua vida, as atribuições, as atribulações, as perseguições, os dilemas, os problemas, as perseguições. Ei, querido, olha para mim, não se distraia, porque nada saiu do controle da mão de Deus. Voltando ao texto, vamos lá. Todos vocês são chamados, aliás, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram, de Cristo se revestiram. Aqui tem outra condição. Ser chamado filho de Deus coloca-nos numa posição de reconhecer que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E isso é fé. Mas, em contrapartida, exige de nós uma ação. E qual ação que é essa, Valvimar? A ação da conversão, baseada no arrependimento. Baseado naquilo que a gente passou, baseado na vida que a gente levou, porque Deus nos chama do jeito que a gente é, mas não nos permite permanecer como somos, mas que Ele espera que nós nos tornemos nele aquilo que Ele quer que sejamos. Então veja bem, a palavra vem nos dizer e vem nos advertir: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de e herdeiros segundo a sua promessa. Ei, querido, guarda o que eu vou dizer para você: Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Ei, meu amigo, Deus tem uma promessa sobre a sua casa.
Ei, minha querida, Deus tem uma promessa sobre a sua família. Ai, Valvimar, mas nada acontece comigo. Espera. E a maturidade que vem com o processo? E a maturidade que vem com as quedas? Eu entendi certa vez na minha vida e aprendi que a maturidade vem de duas formas. Por decisões incorretas que eu tomei sem consultar a Deus, ou a maturidade vem com o processo que Deus permitiu que eu vivesse para que eu fosse forjado nele. Então, as decisões que vocês andam tomando e as decisões pelos quais os resultados nós estamos colhendo são baseados em duas decisões. As decisões que nós tomamos e as decisões que nós estamos vivendo mediante a vontade dele, pois é desejo dele que nós sejamos forjados por aquilo que ele quer fazer em nós. E a diferença e a sutileza e o detalhe disso está na entrega. Está no processo que eu resolvo viver nele. E dentro dessa lógica, a gente vai aprendendo ainda mais um pouquinho no capítulo 4. Digo, porém, outra condição. Ai, meu Deus. No capítulo 3, versículo 27, nós já tivemos uma condição estabelecida. Somos filhos mediante a fé. E somos filhos também mediante um processo de arrependimento, conversão e batismo. Para que nós sejamos acolhidos por Deus como estamos, mas para que nós nos tornemos nele aquilo que ele espera que sejamos. Segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, segundo o seu desejo e segundo a sua intencionalidade. Ah, meu Deus, a equipe de louvor cantou tão bonito aqui. Quão grande é o meu Deus. Esse louvor foi para mim, porque é o que eu mais amo. E só quem cantou com o coração percebeu o que falou. Quão grande. Quem reconhece que Deus é grande não duvida dos tropeços que caem. Quem conhece o Deus que serve, não titubeia na decisão. Quem conhece o Deus que adora, sabe que no final a conta fecha. Valvimar, mas minha trajetória não é fácil. Ei, a minha também não é. E por que dessa mensagem aqui hoje? Porque muitos de nós podemos estar aqui ou podemos conhecer alguém que pode receber essa palavra depois e essas pessoas não se reconhecem filhos de Deus. Adoram, clamam, oram, mas no fundo, ainda não sente esse amor que constrange. Não consegue perceber esse amor que consola. E talvez muitos de nós chegamos aqui hoje com o coração ansioso, agitado, angustiado, triste, frustrado, ou grato, alegre, confiante. Mas o Deus que a gente serve, e dentro da canção que nós cantamos, é o único e suficiente Salvador da nossa vida, capaz de resolver todos os nossos problemas. Mas, em determinados momentos, Ele permite que nós nos arrastemos numa tribulação para que nós possamos continuar dependente dEle e reconhecer que nesse processo de forja é onde nós amadurecemos, é onde nós crescemos, é onde nós criamos hábito e criamos excelência. Amém? Damos sequência. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Ei, olha para cá. Todos nós carregamos uma promessa, mas se não tivermos maturidade, não vamos recebê-la. Deixa eu contar do Heitor. Faz 10 anos terça-feira. Está ansioso. Contando os dias. E fica assim, pai, está chegando, falta 3 dias, falta 2 dias, falta 1 dia. E aí você, Heitor, por causa de quê? Entre outros fatores, porque eu vou deixar de usar o assento de elevação e vou poder sentar na frente no banco do carro. Sabe o que isso bate no meu coração e dizendo? Que nós não podemos encurtar processo porque não está maduro para poder viver esse novo momento. E quantas vezes nós não queremos encurtar o processo para viver algo que uma bênção pode se tornar maldição no tempo errado.
Ei, querido, olha para cá e não se distrai. Eu venho aqui para te dizer o seguinte: permanece firme e de pé, porque Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle de nada. E mediante a nossa fé, mediante a nossa conversão, mediante o nosso processo de aprendizado, eu devo descansar. Mas não ficar parado. Porque Deus não vai fazer por nós aquilo que é da nossa. O tempo todo a Bíblia vai nos ensinar isso. Voltando ao texto. Enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. Repita comigo: assim você já não é mais escravo, mas e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Glória a Deus por isso. Uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Primeiro aprendizado dessa palavra: todos nós somos filhos. Todos nós. E reconhecer isso exige de nós um exercício pessoal. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu sempre tive um pai muito ausente. Pai terreno, pai de CPF, pai de carne, muito ausente. Meu pai trabalhou a vida toda fora. Mais de 35 anos da vida dele, saindo de casa na segunda-feira de madrugada, voltando ao sábado depois do almoço, ficava domingo em casa. Isso quando no final de semana, às vezes não conseguia vir, e passava 15 dias sem vir. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque pode ser que entre nós, ainda nós não estamos conseguindo reconhecer o amor de Deus e esse chamado de sermos filho de um Deus supremo, porque a nossa base familiar não nos permitiu viver isso. E eu tive muita dificuldade em viver isso durante muito tempo da minha vida. Muito tempo da minha vida. Durante muito tempo na minha casa, na minha família, eu fiz papel do homem, do pai. Lembro como se fosse ontem, muitas das vezes o meu pai não vinha no final de semana devido ao trabalho, e nós somos em 4 filhos em casa, 3 irmãs mais velhas do que eu o caçula, e a minha mãe, de forma muito rígida, muito firme, ela sempre referenciava algumas responsabilidades em casa para mim, mas eu não tinha estrutura para isso. E quem nunca passou por isso? Talvez você chegou aqui hoje com o coração angustiado e apertado, querendo sentir um abraço de um pai, querendo sentir um abraço apertado, um colo para chorar. Ei, Deus está aqui disponível para você. Deus está dizendo isso para alguém aqui: eu quero ser profeta na sua vida. Se você está com vontade de achar um colo para chorar, Deus está dizendo: eu estou aqui para isso. Você é meu filho. Você é minha filha. E se na terra, se o pai material, se o pai físico não te deu isso, tudo certo, porque talvez ele não tenha nem estrutura para poder dar esse amor que você esperava. E Deus falou comigo na época da minha vida exatamente isso: Valvimar, tu está esperando do seu pai algo que ele não consegue te dar. É duro ouvir, mas é necessário, que é isso que forja, é isso que evolui. É isso que vai fortalecendo a nossa fé. É isso que vai fortalecendo a nossa essência.
E nós só vamos conseguir reconhecer o amor de Deus por nós e essa mensagem-chave de hoje, de sermos chamados de filho, quando nós conseguimos passar essa fase da frustração, do trauma, para poder reconhecer, mais importante do que aquilo que eu vivi nessa terra, é o que eu fiz com aquilo que eu vivi nessa terra. Maturidade. Evolução. Crescimento. Ei, pai, ei, mãe, você que está aqui hoje, dedica tempo de qualidade para os seus filhos. Dá o amor para eles que eles precisam, do seu jeito, da sua forma. Mas também apresente eles a Deus. Coloque-os no caminho do Senhor para que eles possam reconhecer esse amor também que nunca acaba. É você trabalhando no seu dia a dia, é você no trânsito de BH e você sentindo a presença de Deus. É você no meio de um problema crítico para resolver e você sentindo o afago de Deus. É você num dilema em casa, é você fazendo suas tarefas domésticas e você sentindo o amor de Deus te constranger, te abraçando, porque Ele está dizendo, você é o meu filho. Você é minha filha, chega até a mim, vem cá. Dedica tempo comigo. Fica no zap só passando stories do Instagram. Desapega desse troço um bocadinho. O tempo que tu fica na tela, dedica para ter intimidade comigo. Eu estou aqui disponível. Eu não sei se vocês estão pegando, mas dedica tempo de qualidade para Deus. Ensina as pessoas que estão lá fora, que não vieram por algum motivo ou outro. Ei, dedica tempo de qualidade para Deus. Mediante a fé. Mediante aquilo que a gente acredita. Como Hebreus diz, fé é o fundamento das coisas que a gente não vê. Isso que é o gostoso. Antes de ontem eu falei com o Josi na mesa do café lá em casa. Josi, às vezes me bate assim uma dúvida. Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer? Ou será que a gente pode fazer mais? E ao mesmo tempo bateu no meu coração assim, relaxa, continua dependendo de mim, porque essa dúvida vai passar uma hora ou outra. Porque se Deus me der todas as respostas que eu quero, no meu tempo, fica ruim, fica chato, fica sem graça. O gostoso é você botar o pé e falar assim, e agora, será que Deus vai botar o chão? Vou para trás ou vou para frente? Isso é fé. Isso é você entender que você está na dependência dEle. E não existe algo mais gostoso do que isso. Mas só que como muitos de nós não tivemos isso enquanto paternidade humana, a gente fica com receio de confiar. Porque a gente se frustrou com alguém terreno. Com uma amizade. Com o gestor da empresa. Com o esposo ou com a esposa. Ei, Deus é digno de toda confiança. Não tem que duvidar nem um tiquinho. Porque não sou eu que estou dizendo, é Ele que está dizendo para nós. Ele desceu. Na hora que o pastor colocou isso aqui no altar, eu falei assim, Jesus, Ele viu minha mensagem. Deus desceu e entregou o Filho dEle. E cada um de nós carregamos a presença do Espírito Santo de Deus. Se nós entendermos isso hoje, queridos, nós vamos sair daquela porta hoje cada vez mais saltitando e falando assim, eu preciso falar desse amor, eu preciso falar do que eu ouvi, eu preciso ressignificar esse perdão que eu não liberei para o meu pai ainda, que eu criei muita expectativa, mas eu não tive o retorno. A vida vai nos frustrar, amizades vão nos frustrar, pessoas vão nos frustrar, só Deus não vai nos frustrar. Mas está demorando. Deus diz que Deus tarda, mas não falha. Apaga essa frase. Deus não tarda e muito menos falha. Ele anda no tempo certo dele. Mas a gente, na nossa vaidade, eu queria para hoje. Não, para hoje não vai ter jeito. Só se Ele quiser. Não, mas Deus está caprichando. Que Deus está caprichando? Deus não precisa caprichar de nada não. A promessa está pronta. Mas por que não chegou? É você que não está preparado. Desculpa você.
É a gente que muitas das vezes não está usufruindo da promessa, é porque nós não estamos maduros para usufruir dessa promessa. Queridos, hoje, esse ano, eu estou vivendo coisas que eu sonhei em 2003. Eu estou vivendo coisas hoje com a minha família que eu sonhei em 2004. Ó, Vilmar, mas demorou demais? Não, porque se Deus tivesse me dado antes, tinha dado ruim. Se Deus tivesse me permitido viver isso hoje, lá naquela época não era bênção, ia virar maldição, que eu não ia saber lidar com isso. Vocês acham que hoje, em 2025, eu conseguiria ter essa condição de estar aqui, lá em 2004, para falar aqui? Nunca. Pensa numa timidez, barra de sair da mãe. De nem cumprimentar os outros. Mas quem fez isso? Deus, mediante a minha fé, porque não vale a pena estar nessa terra se não for para exaltar o nome dEle. Tudo passa. Salomão, no final da vida, disse: tudo se esvai. Eu disse para o pastor agora há pouco, ali atrás, no nosso café, a nossa igreja é a nossa segunda casa, é onde a gente transborda, e aí aqui é onde a gente absorve para transbordar na vida dos outros lá fora, para a gente construir uma semana melhor, para a gente construir pessoas melhores. Ei, olha para mim, todos os dias, aprende isso, todos os dias vocês têm que fazer duas coisas. Colocou o pé no chão de manhã cedo, na hora que levantou da cama, pensa assim: alguém tem que sair melhor depois que conversar com eu. Isso se chama influência positiva. Todos os dias nós somos convidados a influenciar positivamente alguém. Porque se for para criticar, não precisa não. Se for para criticar, traz sugestão. É crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. É sugestão. Então, olha para mim. Todos os dias alguém tem que sair melhor depois que conversar com vocês. Na fila do banco, na fila do emprego, na fila do restaurante, na casa. Levanta de manhã cedo, toca um louvor para a vizinha ouvir e falar assim: olha. Hoje eu fui correr na Pampulha de manhã cedo. Na hora que eu saí para voltar para casa, eu botei um louvor, abri os 4 vidros do carro e falei assim: aceita que dói menos, moçada. Todo sinal que parava eu aumentava o volume. Lógico. Todos os dias nós temos que influenciar positivamente alguém. Segundo, todos os dias nós temos que aprender uma coisa nova. E como nós estamos falando de fé, a única maneira de aprender uma coisa nova baseado na fé é na leitura da Bíblia. Eu quero falar para vocês que está escrito em Colossenses capítulo 2. Não precisa abrir não, que é rapidinho. Colossenses capítulo 2, versículo de número 5. O apóstolo Paulo disse para a igreja de Colossenses que eu trago como uma reflexão para nós. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Ei, queridos, na última quinta-feira, quando Deus me deu essas duas palavras, eu e a Josi, para ministrar na vida do casal, pensei assim: Senhor, que ligação que essa mensagem tem com Gálatas? Não tem nada a ver. Depois que terminou a ministração, o Senhor falou comigo assim: não tem nada a ver não? Tem. Porque se em Gálatas Paulo está dizendo que nós somos chamados de filhos mediante a fé, e que Deus desceu e deu para nós o Jesus Cristo, e que nós temos o Espírito Santo hoje, em Colossenses Paulo está dizendo: ei, queridos, fisicamente eu não estou com vocês, mas em espírito eu estou, e eu estou feliz porque estão vivendo uma vida em ordem, e uma vida cada vez mais grande na fé. Aí eu pergunto para vocês, como que está a ordem da nossa vida? O pastor disse sobre o bazar, logo me veio um insight. Se a gente não liberar espaço para o novo, guardando o velho, não vai dar. Vira acumulador. Se eu quero receber de Deus uma promessa nova, tem que liberar perdão, os traumas, as mágoas, os medos, as ansiedades, deixar tudo para trás. Porque não tem espaço no mesmo ambiente para medo e coragem. Não tem espaço para o novo e o velho. Eu cheguei
é bom contar as coisas que acontecem com a gente, né? Eu cheguei de viagem antes de ontem, se não me engano. Cheguei lá em casa, 3 sacolas, cheias de roupa no banheiro. Assim, Josi, o que é isso? Não serve. E lá em casa tem uma metodologia o seguinte: se uma roupa você não usou nos últimos 2 meses, você não está gostando, então pode doar. Olha a técnica do negócio. Se tem calçado, se tem roupa que em menos de 2 meses você não usou, não é útil. Aí nós penamos agora no frio, né? Penamos, foi caçar a blusa, não tinha. Aí é aquela correria. Mas se não dá espaço para o novo, tirando o velho, não adianta. Olha, o que eu sinto dizer para vocês é o seguinte: libera a mágoa do coração. Libera o trauma do coração, libera o ressentimento que está carregando há séculos. Mala emocional não serve para nada. Deus não vai colocar um coração novo se nesse coração de pedra tem mágoa. Deus não vai liberar algo novo se ainda eu carrego a falta de perdão que eu preciso liberar para quem precisa receber. Amém? Dentro dessa temática, eu preciso confirmar e falar para vocês uma vida em ordem. E a vida em ordem começa ordenando os pensamentos. O que anda passando aqui? Deixa eu contar uma historinha para vocês, uma metodologia. Olha para mim que eu gosto de desenhar com o corpo. E me acompanha na loucura aqui. A forma como vocês se comportam no dia a dia é reflexo das decisões que vocês tomam. As decisões que vocês tomam são baseadas nas escolhas que vocês têm. As escolhas que vocês têm são baseadas nas emoções que vocês sentem. As emoções que vocês sentem são baseadas no padrão de pensamento que vocês possuem. Paulo vai dizer em Romanos: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pelo poder da vossa... O que anda passando aqui? Provérbios vai dizer para nós: assim como você pensa que você é, assim você... Pronto. O que anda aqui? Eu penso que eu sou filho de Deus? Princípio básico e elementar de se comportar como filho. Se eu não penso que eu sou filho de Deus, eu estou certo. Se eu penso que eu sou, estou certo também. Porque a palavra vai dizer: assim como você pensa que você é, assim você será. Se eu me sinto vitorioso, eu sou vitorioso. Se eu me sinto derrotado, eu sou derrotado. Se eu me sinto entusiasmado, eu vou me tornar entusiasmado. Se eu me sinto frustrado, eu vou me tornar frustrado. Se eu me sinto próspero, eu vou ser próspero. Se eu me sinto medíocre, eu vou ser medíocre. De toda forma, nós estamos certos.